5º Congresso Nacional de Educação da ANEC. Inovação, sustentabilidade e humanismo solidário. Ao meu lado, o professor doutor Paulo Tomazinho, que vai nos falar um pouco mais sobre inovação. Professor, desde ontem, o senhor vem ministrando pequenos cursos que falam sobre inovação e essa possibilidade de trazer a inovação para o ambiente escolar. E nós tivemos a oportunidade também de observar, sim, quão ansiosos, né, estão aqui os educadores presentes e até mesmo nós que assistimos ficamos, né, com sua fala e tudo mais, porque a inovação é um sonho possível, mas em algumas instituições é visto como uma utopia, né? Então é visto como aquele sonho realmente distante e tudo mais. Porém, falar de inovação e trazê-la para o ambiente, nós temos percebido quão necessário e quão urgente é, né? Então nós gostaríamos de saber como podemos fazer para implementar a inovação dentro do ambiente escolar. Perfeito, Gisela. É um prazer, na verdade, estar aqui, né? Realmente, casa cheia, um congresso maravilhoso, né? Esse 5º congresso da ANEC. Nós estamos com essa jornada de 3 mini cursos, não são 2 horas por dia, nos 3 dias de evento, e nós organizamos da seguinte forma. O primeiro, o porquê inovar, que daí eu acho que eu vou responder justamente a pergunta com isso. Hoje nós trabalhamos o como fazer essa inovação, e amanhã, muito pragmático, assim, o que realmente fazer em sala de aula, né? Eu acho que essa é a ansiedade de todos os professores. Quando a gente pensa isso, essa questão de inovação em sala de aula, em ambientes educacionais de modo geral, ele é uma necessidade hoje, que sempre foi, né? Mas hoje, pela velocidade que o mundo está mudando. Hoje nós temos pelo menos 3 grandes fatores que estão, eu digo, que estão em rota de colisão, que é uma pressão demográfica, né? A população vai crescer demais nos próximos anos. Dar um exemplo muito simples para a gente poder ter um pouco de número. No mundo, no solo desse planeta, a população humana demorou 200 mil anos para chegar a 1 bilhão, com B, né, 1 bilhão de habitantes. Nos últimos 200 anos, esse número hoje está em 7,2, 7,5 bilhões. E nos próximos 20 anos, você terá 30% a mais dessa população. Então, na verdade, assim, essa pressão demográfica, ela impacta em água, em alimento, em moradia, em emprego e essencialmente em educação. Outro fator que está nessa roda de colisão são as tecnologias exponenciais. As tecnologias exponenciais são tecnologias que melhoram a cada intervalo de tempo, mantendo o seu custo, ou então até ficando mais barato. São elas a capacidade computacional, a conectividade, né, a internet, a mobilidade, né, hoje todo mundo tem um aparelho de celular, um smartphone, os sensores chamados internet das coisas, né, porque dá um exemplo muito claro. O telefone fixo conectava lares ou lugares. O celular conecta pessoas. Você imagina que sensores como a IoT, a internet das coisas, vão conectar as coisas, né? Então esse número é um número espantoso. Tudo isso gera uma quantidade de dados muito grande, que é chamado de Big Data. E isso possibilita inteligência artificial, robótica, impressão 3D e toda uma gama de tecnologias que vão melhorando e impactando diretamente a forma como nós vivemos, como nos relacionamos, como nós consumimos, aprendemos, ensinamos e, em essência, vivemos, né? E outro fator, né, que impacta diretamente isso é essa questão do comportamento geracional. Com esse tempo de tela, né, com essa a superproteção, hiperconectividade, nós temos pessoas que têm, jovens sobretudo, extremamente conectados, extremamente antenados, mas que estão extremamente despreparados para a vida adulta, né? Então são esses os motivos, são os porquês, vamos dizer assim, que a educação precisa inovar, né? Cada vez mais urgente e cada vez mais radical, ou seja, não dá para poder perder tempo. Uma escola que fica parada hoje, ela se distancia muito em relação às outras e em relação ao mundo, né? Então essa é a urgência, essa é a necessidade e esse é o grande desafio. Verdade. Professor, e aí falando na questão da escola que, né, acaba não se conectando, não fazendo uso dessas novas tecnologias, não fazendo uso na verdade, essa mentalidade, né, voltada à inovação, não tem como deixarmos de falar da instituição de ensino católica. Porque às vezes nós fazemos uma pequena confusão e entendemos que, por ser uma instituição de ensino católica, uma educação de formação confessional católica, muitas vezes essa instituição pode achar ou pode enxergar a inovação como sendo algo ruim. O senhor acredita, acha possível em algum dia, de alguma maneira, a inovação afetar a identidade da educação católica?
Eu acho improvável isso acontecer, dessa questão da identidade. Até se a gente for pensar a história da educação, a Igreja Católica, né, desde jesuítas, tem esse papel fundamental em toda essa construção, né, do conhecimento, do modelo educacional. Eu não acredito numa mudança radical. Na verdade, eu acredito numa adaptação, numa transformação, né? Mas que não necessariamente descaracteriza justamente a questão da escola confessional, a escola católica. Eu, por exemplo, na minha infância, eu estudei em uma escola católica. E são valores humanos, né? É o tema do Congresso. Inovação, sustentabilidade, humanismo solidário. Olha só isso, né? Que coisa mais inovadora do que falar de humanismo solidário, né? Então, você veja só que coisa interessante. Então, isso caracteriza, na verdade, a essência da escola católica, e a inovação, na verdade, é um pano de fundo que é uma necessidade hoje. E se a gente for pensar nessa linha católica, as PUCs, não só PUCs, como tantas outras, o BECS, tantas outras universidades, que têm a inovação como seu pilar e sua mola mestra, né? E é reconhecida por isso. Eu acho, então, na verdade, esse momento de adaptação, de ressignificado, mas a essência sempre se manterá lá, né? O congresso ele está na quinta edição, né? E aí nós conversamos o seguinte: trabalhar a inovação dentro da sala de aula vem acontecendo. O senhor vem nos trazendo também toda essa perspectiva, né? Mas é interessante trabalhar essa inovação dentro da sala de aula apenas, ou para pensar também numa educação que possa ser inovadora, faz-se necessário mudança de comportamento também dos docentes. Fundamentalmente. Na verdade, você tem todo um saber docente, né, arraigado a um modelo tradicional que funcionou por muitos séculos, mas por muitos anos, né, mas parece, e a evidência científica tem mostrado isso, que a preparação desses alunos nesse modelo cria um produto, né, um produto aluno, um profissional, assim, uma pessoa formada, um pouco menos despreparada para o mundo que vem, né? O mundo atual e o mundo que vem. A educação tradicional ela é muito pautada na reprodução de conhecimentos, né? Na figura do professor como centro desse conhecimento, e o professor é o transmissor dessa informação. E eu acho que cada vez mais nós estamos falando de formação, uma formação mais holística, mais divergente. E divergente não de divergir em cima de ser o contrário, divergente no sentido de ser mais ampla, de ser mais criativa, de ser mais experimentadora, né? De experiencial. Então, o processo de inovação educacional, do modo geral, sem dúvida nenhuma vai atingir todos os atores, mantenedores, gestores, pais, né? E, sobretudo, docentes e professores, né? Porque são esses, na verdade, que faz essa grande relação. O que eu trabalho é muito isso, muda, na verdade, o olhar, sabe? A hora que você muda o olhar desse centro do ensino focado no aluno, que aí tem as aprendizagens criativas, as metodologias ativas, o aprendizado significativo, o que eu tenho trabalhando em termos teóricos que chama estratégias didáticas assimétricas, né, que são estratégias que dão mais resultado em termos de aprendizado significativo para o aluno, de uma forma mais prazerosa, e o papel das emoções, da neurociência, e a coisa vai. Sem dúvida nenhuma, o professor continua e sempre será o centro desse processo de inovação, mas cada vez mais colocando o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Professor, muitíssimo obrigada. Né, assim, falar com o senhor é tão empolgante quanto escutá-lo. Né? Falar de inovação, então, é uma coisa que nos motiva, mas também nos inquieta bastante. Então, ouvi-lo é sempre muito assim, reconfortante. Né? Muito obrigada. Né? Tenhamos aí um ótimo congresso. Amanhã tem mais curso, não é verdade? Muito obrigada, professor. Um prazer muito grande, na verdade, um carinho muito grande. Eu posso trazer que esse congresso, a palavra que define ele é um acolhimento. Desde o início, da comissão organizadora, do público, de todos os staff de vocês, muito obrigado mesmo, é um prazer, uma gratidão muito grande estar fazendo parte disso.